Olá, bem-vindo ao Panorama desta semana. Você acompanha aqui reportagens que mostram histórias e debates do ponto de vista do trabalhador, produzidas e exibidas pelo seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. São assuntos que nós acreditamos podem contribuir para esclarecer e nos tornar mais tolerantes. Nestas primeiras semanas do ano, em algumas cidades brasileiras, têm acontecido protestos contra o aumento das tarifas de ônibus, trens e metrô e em defesa do transporte público gratuito. A maioria das manifestações é liderada pelo movimento Passe Livre, que reivindica, justamente como diz o nome, o passe livre, a gratuidade da tarifa. Mas muita gente se pergunta se esta é uma utopia ou se é realmente possível uma cidade oferecer transporte de graça para toda a população. Afinal, o dinheiro tem que sair de algum lugar para manter um serviço como este. A repórter Vanessa Nakazato conversou com quem tem esta resposta. Acompanhe. A tarifa zero é possível e é realidade em 86 cidades de 24 países do mundo, inclusive em 12 cidades do Brasil. Maricá, no litoral do Rio, é uma delas. É uma cidade de 150 mil habitantes, né? Tem transporte gratuito para a população. O governo aloca recursos no orçamento para viabilizar o transporte público de graça para a população. Em Agudos, no interior de São Paulo, os 40 mil habitantes já não pagam pelo transporte coletivo desde 2003. Os ônibus são operados pela prefeitura e os motoristas são funcionários concursados. Para que o transporte coletivo pudesse ser gratuito, cada cidade que adotou a tarifa zero recorreu a uma solução. Promove um aumento de imposto territorial sobre as propriedades, mas que incida principalmente sobre as pessoas que têm mais renda, né? Outras cidades cobram uma taxa de todos os habitantes dos Estados Unidos por volta de 4, 5 dólares por ano de cada habitante, né? Na capital paulista, 2.200.000 pessoas já podem viajar de graça no transporte coletivo. São os aposentados, deficientes, pessoas com mais de 60 anos, estudantes de baixa renda e trabalhadores desempregados. Eles representam 22% dos passageiros. Segundo a prefeitura, o reajuste de 30 centavos na tarifa do transporte público foi concedido para aumentar o subsídio pago às empresas e compensá-las pelo transporte dessas pessoas que não pagam tarifa. É um total de 2 bilhões de reais. Para implantar a tarifa zero para toda a população, seriam necessários 8 bilhões. Uma decisão política que envolve uma decisão econômica de que você vai priorizar no orçamento e de onde que você vai buscar recursos para viabilizar os serviços para a população. O que pode se fazer de imediato é abrir a discussão, abrir as contas para a população, olhar todos os números, quanto que a prefeitura gasta em cada coisa, quanto que é o lucro das empresas, os impostos são cobrados assim, 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 e envolver a sociedade na discussão. Quem pensa que a tarifa zero só serve para se locomover de graça, se engana. Os benefícios que ela gera trazem impacto para toda a população. Melhora a qualidade de vida, porque as pessoas podem ter acesso à cultura, ao lazer, à saúde, né? Porque pode se deslocar. Houve um aumento de interesse de empresas se instalar na cidade, porque não tem um custo do Vale Transporte. Melhorou a saúde da população, porque há menos poluição causada pelo transporte individual. Por isso que o transporte foi declarado como direito, pelo impacto grande que isso tem na vida da população. Você acompanha agora a reportagem da Michele Gomes, que conversou com o movimento Passe Livre para entender as reivindicações que o grupo faz. O MPL pretende seguir com manifestações nas ruas de São Paulo até que seja revogada a tarifa de R$ 3,80. Desde o dia 8 de janeiro, os protestos convocados pelo movimento Passe Livre têm reunido milhares de pessoas contra o aumento da tarifa no transporte público. Os 2 primeiros atos foram duramente reprimidos pela Polícia Militar.
Já nos protestos realizados ontem, não houve repressão da polícia, apenas um tumulto no metrô após a dispersão dos manifestantes. Laura, integrante do MPL, confessa que para este terceiro ato, o movimento estava com medo da atuação da PM. A gente estava com medo que isso pudesse assustar as pessoas, tirar todo mundo da rua. E ontem provou que não tirou, né? Que a gente continua bem forte na rua, porque a gente conseguiu reunir 2 atos em partes diferentes da cidade, com uma quantidade grande de pessoas, cerca de 6, 7 mil pessoas em cada. Então a gente está fazendo uma avaliação bem positiva, né? Que tem chance de barrar o aumento. Laura destaca que por muitos anos o MPL atuou na coleta de assinaturas para o projeto de iniciativa popular da tarifa zero. Hoje, a principal atuação do movimento para derrubar a tarifa e garantir o passe livre é a mobilização popular. Ela diz que o movimento está aberto ao diálogo, mas a revogação do aumento da passagem é uma pauta inflexível. Eu não digo que a gente está totalmente aberto à negociação, porque a nossa pauta é que revoguem o aumento. A gente não vê outra possibilidade que não seja isso. Segundo o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, as manifestações do MPL são legítimas. Só que na política é preciso participar dos espaços de diálogo com o poder público para negociar, recuar quando necessário para alcançar os objetivos. Em política, esses avanços são paulatinos, quer dizer, ninguém alcança um objetivo político de maneira linear. Quer dizer, é preciso recuar para depois avançar e debater, né? E evidentemente que não é um debate fácil em se tratando do governo. Para o sociólogo, o MPL perdeu a oportunidade de constranger o governo quando faltou na reunião marcada pela Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público para discutir a organização dos protestos. E, embora a pauta dessa reunião não seja a tarifa, ou não tenha sido a tarifa, e sim a manifestação, eu penso que o MPL não teve uma posição muito acertada ao não ir para a reunião. Porque ir à reunião e debater e dizer que não aceita essas condições, digamos, que vão constranger ou que vão impedir a manifestação, é criar, sim, um constrangimento para o Estado. E a gente acha que manifestação não é assunto de polícia. Manifestação é um assunto político que tem que ser ouvido de forma mais ampla do que como uma questão de segurança pública. No próximo bloco, vamos falar sobre trabalhadores. Você sabia que cresceu a procura por síndicos profissionais no país nos últimos 5 anos? E que a profissão de artesão foi regulamentada? Pois é, fica aí que o Panorama já volta com essas reportagens.